Olá, pessoal, eu sou Lucivanda Fernandes e estou aqui para gravar mais um episódio de Voz do Empreendedorismo. E eu quero pedir para vocês que nos sigam, que compartilhem e comentem nos nossos vídeos. Nós estamos aqui com uma empreendedora maravilhosa. Essa mulher é diferenciada porque ela está num ramo que é de maioria de homem. E ela está lá, fazendo o nome dela e fazendo muito melhor do que muitos homens por aí. Desculpa a brincadeira, mas de fato é o que acontece com a nossa amiga Ayla, da Premibi. E ela vai se apresentar aqui para vocês. Oi, gente, meu nome é Ayla Cristina. Hoje sócia proprietária da Premibi, restaurante, Premibi Cervejaria e agora também BN Cacau, nossa fábrica de cerveja e fábrica de chocolate aqui da Serra da Ibiapaba. Tá vendo como a mulher é uma potência? E aí nós vamos conversar, nós vamos ter uma conversa descontraída, porque ela vai nos ensinar sobre como é que gera todos esses negócios, e ainda é bonita, tem uma família e se garante no que faz. Quem acompanha ela nas redes sociais sabe que ela é capacitada. Eu sou suspeita para falar que toda vida que eu encontro ela e o marido dela, eu digo que eu sou fã deles, mas de fato sou. Ontem mesmo conversando com o Thay falando disso, né? Que eu queria falar com você hoje. E ele disse assim, eles dois trabalham demais. Eu disse, demais, Theo. Tá pior do que nós. A gente sempre se encontra em eventos, mas assim, a força de trabalho de vocês é muito grande. É motivo de orgulho para a Serra da Ibiapaba. E eu tenho mais orgulho ainda de ter você como bem próximo, né? Cada vez a gente vai se aproximando mais. E é isso que o Grupo das Empreendedoras faz. Ela une mulheres, ela inspira mulheres e todo mundo se ajuda. E aí, Ali, eu quero saber de você, como é isso? Como foi, o que te inspira? Como é que te inspirou a ter, além da Premibi, como é que começou a tua história no empreendedorismo? Na verdade, eu venho do ramo de concessionária, já fui professora há muitos anos também, assim como a Lucivanda, e vinha do ramo de concessionária de carros, morava em Fortaleza, sou natural de Taguatinga, Distrito Federal, mas meus pais moram aqui, moram em Tianguá. E fui morar em Fortaleza para gerenciar uma concessionária de carros, Fortaleza e São Luís, Maranhão, da Audi. E aí lá morei 15 anos e conheci meu esposo, que é da Serra da Ibiapaba, também lá, por incrível que pareça, a serra não saiu. E nós nos conhecemos lá. E o Silas, muito mais do que eu, sempre teve essa ideia de empreender. E ele sempre falava que ia abrir alguma coisa em Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Até então a gente achava que fosse São Benedito, porque ele é de São Benedito. Só que ele falou que tinha que ser em Tianguá, né? E assim, Deus foi unindo as coisas sem a gente esperar, porque ele queria vir e eu dizia que eu não queria vir mais morar na Serra, né? Vou morar na Serra, eu moro 15 anos em Fortaleza, uma rotina bem diferente do que a gente tinha aqui, meus pais morando aqui. Mas nós casamos em maio de 2018 e em junho a gente já veio embora. Casamos, eu fui demitida do emprego, era assim, a demissão foi uma junção de muitas orações, né, que a gente sempre entrega nas mãos de Deus o nosso futuro, a nossa vida, e nessas orações fui demitida, né, e aí foi a hora que o Silas, agora ainda vamos empreender. E aí eu vim para Tianguá, eu vim inicialmente sozinha, a gente acabou de casar. Eu vim inicialmente sozinha e ele, quando as coisas dessem certo, a gente vinha depois. A ideia da gente era abrir um empório de bebidas, era abrir um espaço que eu pudesse vender vinho, vender cerveja, porque toda vez que a gente vinha na Serra, a gente procurava um vinho para beber, não tinha. Aí a gente procurava uns queijos para harmonizar, não tinha. Ou já nessa pegada de cerveja artesanal, a gente vinha e trazia as nossas cervejas. E aí a gente sentiu, vem tudo da necessidade, né? Se eu sinto falta, as pessoas também sentem. Então, vamos lá montar um negócio que junte tudo isso. Então, nós inicialmente abrimos a Premibi com 200 rótulos de cerveja artesanal, cervejas do mundo todo. Muitos rótulos também de vinho, queijos, carnes nobres, massas diferenciadas, tudo para ser feito em casa, para você comprar e levar. Só que a gente sabia que nesse mundo da cerveja artesanal, nem todo mundo vai pagar um pouquinho mais caro pela cerveja sem conhecer. Então, nós adaptamos ali uma chopeira e aí as pessoas já poderiam provar um pouquinho da cerveja para poder comprar ela e levar para casa. Então, a ideia inicial era essa. Isso, eu já morando em Tianguá e o Silas em Fortaleza. E nesse período, meu pai teve câncer. E eu fui a pessoa que eu estava aqui na época para dar essa notícia.
E eu não entendia porque que Deus tinha juntado tudo isso, porque que Deus tinha feito eu vir para cá e assim, passando por provações, porque nós realmente vendemos tudo que tinha para poder vir montar. Era um trabalho de formiguinha, porque era trazer na cabeça das pessoas uma coisa diferente de um empório, era um trabalho muito complicado. Eu sozinha, porque o Silas ainda estava em Fortaleza, ele só vinha no final de semana. E eu me peguei nesse período, meu pai com câncer, tinha acabado de sofrer um acidente de moto, e como ele estava sabendo que ia ter câncer, vem aquela primeira rejeição, né? Aquela primeira ideia do câncer, que a palavra câncer é mais forte que a doença, eu digo muito isso. Já mata a pessoa antes de... E ele simplesmente não queria mais viver. Ele disse, não quero mais viver, não adianta, não sei o quê. Aí sofreu um acidente, quando estava dando aula, que ele também é professor, na subida da serra, ele sofreu um acidente de moto, quebrou a perna. E nisso ele realmente quis desistir. Não quero mais, não faz sentido, eu não vou fazer quimioterapia, não vou fazer radioterapia, e a gente naquele convencendo. Nesse acidente dele, eu acompanhei ele bater a radiografia, né, do pé e tudo, acompanhei tudo que ele estava fazendo. Nisso eu estava grávida e não sabia que estava grávida. No meio da maior loucura da vida, o pai com câncer, eu estando aqui sozinha, sem o esposo, tinha acabado de casar, tinha casado em maio, tinha vindo embora em junho. Descobrimos o câncer do pai em julho, agosto. Então, assim, tudo isso de uma vez só, tendo que lidar com tudo sozinha, né? Porque o Silas vinha aos finais de semana, a família toda aqui, a gente tendo que ser suporte, eu sou filha mais velha, e estava grávida e não deu tempo nem de... Peraí que eu devo estar grávida, né? E aí nessa história eu descobri que estava grávida, e a minha filha eu digo que ela a gente até brinca que ela é a razão da vida do Paim, porque foi através dela que o meu pai decidiu que queria, né, viver, que se levantar da cama, e se tratar, e se cuidar. E desde então, daquele momento difícil que nós passamos de abertura, de passar por essa doença, de estar sozinha, isso aí foi fortalecendo a gente cada vez mais, né? E dentre todas essas histórias, a Annalise foi diagnosticada com síndrome de Down. Na primeira ultrassom da gravidez. E aí foi a hora que o Silas disse, eu não posso mais esperar para vir embora depois, eu tenho que vir agora embora. Então ele terminou de vender tudo que tinha, e quando foi a ideia dele vir embora era em dezembro, ele acabou adiantando, veio em novembro, e aí junto com ele, a gente foi colocando a Premibir para crescer, né? Vinha uma gravidez, vinha o diagnóstico, vinha o câncer se tratando, e a gente se ajustando e entregando tudo nas mãos de Deus. Em 7 meses aí a gente tentou, fez várias ultrassons e graças a Deus a Annalise nasceu sem a síndrome, né? Foi um susto. Perfeita. Meu pai se curou do câncer e a gente vem cada vez mais prosperando. Que eu acho que isso tudo foi assim, a lição. Por que eu tinha que vir para Tianguá? Por que eu tinha que lutar? Por que eu tinha que estar aqui para abraçar a família, para cuidar da família, para todo mundo crescer junto? E a Premibir, bem no início dela, quem estava lá para ajudar era eu e o Silas e toda a minha família, né? Minha mãe, meu pai, minhas irmãs iam ajudar, limpar, organizar. E ela foi muito bem aceita desde então. Desde o início, a Premibir foi muito bem aceita. E com 7 meses, num pontinho pequenininho que a gente ficava na Maestro, nós já nos mudamos para a Avenida, já com a outra proposta, que já foi mais de restaurante, de ter petisco, de ter mais chopp, de ter outra ideia. E sair um pouquinho mais do vinho, mais para a cerveja, porque foi o público, assim, a aceitação foi tão boa que tomou outras proporções que não era o que a gente imaginava. Meu pai dizia assim, vai ser dono de bar? Eu falei, né? Não é um bar diferente, cerveja artesanal, não é igual. É um chique, né? Meu público é mais, né? E aí a gente foi lidando. E hoje a gente está na Premibir, a Premibir fez 5 anos agora. A Premibir fez 5 anos, minha filha fez 5 anos, tudo no mesmo período, já na Maestro, e a gente passamos também por pandemia, né? Nesses 5 anos veio aí 2 anos de pandemia, e há 1 ano atrás a gente adquiriu a cervejaria fez 1 ano agora, que era um sonho muito nosso, de produzir a nossa própria cerveja, de ver a nossa garrafa de cerveja nos restaurantes como a gente vê hoje.
E a Biene Cacau veio há 5 meses atrás também com outra proposta, que é a fábrica de chocolate. E em toda a sua fala aí, eu vejo muito assim o propósito de Deus na sua vida, né? Todo o tempo. Porque assim, quando Ele te colocou para vir para cá e te botou na gravidez, porque tinha um propósito para o seu pai também, né? Como é bonito ouvir isso, né? Que a vida da sua filha está atrelada à vida do seu pai. E aí é que eu fico mais sua fã, ouvindo toda essa história e vendo a resiliência, né? E tem outra coisa que não foi falado, sabe o que é? Vocês mudaram uma cultura, vocês criaram uma cultura para a Serra da Ibiapaba, da cerveja artesanal, do barzinho mais seletivo, né? Então eu gosto muito de ir lá pelo som, pela experiência que a gente passa lá dentro. Então, o Prêmio Bi hoje ele é um atrativo turístico, né? Da Rota Turística Mirante da Ibiapaba. E ele faz isso. A gente vai lá pela experiência. Quantas pessoas chegam para minha casa, comemoração, não, vamos no Prêmio Bi, né? Porque a gente tem, né? Acaba adquirindo grupos diferentes, de amigos que têm gostos diferentes. Então, o Prêmio Bi é o top. Para mim, falou em bar diferente, que tem um som diferente, cerveja artesanal, já vem direto na cabeça, né? E olha que coisa linda que vocês criaram. Vocês criaram uma cultura diferente. Criando cultura. E a gente é chamado de vez em quando... são meio loucos, né? Porque a gente vem para o interior do estado do Ceará... Que não tem nada disso. Com cerveja artesanal, onde o povo está acostumado a beber outro tipo de cerveja. Traz não toca forró, toca rock. Então, já é 2 coisas. Não se vende nenhuma outra cerveja do comércio, nenhuma outra. A única cerveja que a gente vende do comércio hoje, mais tradicional, é a Heineken, que é 0, mas a gente já está desenvolvendo a nossa cerveja 0. Então, não tem outra cerveja na Prêmio Bi. Então, se você ir para a Prêmio Bi, é viver a experiência Prêmio Bi. A gente vive a experiência Prêmio Bi aqui, como eu estou vendo, a gente está aqui, né? Tá nos nomes. Na Prêmio Bi é assim, você vê a Prêmio Bi na mesa, na parede, no guardanapo. Você vive a experiência Prêmio Bi como um todo. Aonde você olha, você tem Prêmio Bi. Você bebe cerveja Prêmio Bi. O diferencial da gente também é Smoke House. A gente foi para São Paulo, passamos um mês lá, estudamos como é que a gente vai trazer a defumação para a Serra da Ibiapaba, vamos trabalhar. Hoje o Silas, que é meu esposo, ele é pitmaster, né, que a gente chama, que ele é especializado em defumação e eu sou especialista em cerveja artesanal. E aí, bem no começo da tua fala, veio um negócio engraçado assim, tá no ramo de homem. E sempre foi assim. Todas as vezes, desde no primeiro momento que o Silas não morava aqui, era eu que atendia a mesa, atendia o cliente para comprar cerveja e não queria comprar comigo, achando que eu não entendia nada. Olha aí. Não, mas chama aí. Não, mas quem entende sou eu. E quem ensinou ele a tomar cerveja artesanal fui eu. Ele tem que provar, né? A gente tem que, por ser mulher, a gente ainda tem esse desafio de atender uma mesa, de falar sobre a cerveja, de dizer que você conhece, tem que provar alguma coisa. Se fosse homem, ele não precisava provar. Não. Mas por ser mulher, a gente tem que provar que a gente sabe. Quando eu vinha para cá, pensando como era que eu ia te apresentar, e eu pensei, a Ilha, ela está no ramo, como eu entrei também no ramo do agro, que é mantido por homens, né? E é um desafio, e a gente como mulher, não sendo feminista nem nada, né? Porque precisa ser dito, né? A mulher precisa estar o tempo todo provando que é boa em alguma coisa, que sabe de alguma coisa, né, Ayla? E aí é assim, essa contribuição sua neste ramo que pode inspirar outras mulheres a fazer isso, né? E o seu diferencial, que eu sei, é o conhecimento. Eu acompanho você participando de eventos, de estudos, porque os negócios só se sustentam se tiver conhecimento, né? E aí, Ayla, quando se fala de conhecimento, como é que vocês conseguiram montar o time de colaboradores para que peguem a cultura? Porque para mim, nos meus negócios, a minha preocupação é sempre essa. Manter um time que entenda a minha cultura, que o negócio tem a minha cara. A minha cara, quando eu digo, é com tudo que eu acredito, né? Com ética, com sustentabilidade, com respeito, com conhecimento, porque conhecimento é a base. Eu quero que você me diga aqui para os nossos telespectadores como é que monta um time de uma cultura nova e que atenda no lugar, né, que você sabe que eu trabalho com turismo de experiência e que a Prêmio Bi também faz isso. Onde que já se viu a gente ter hoje um bar, né, um bar diferenciado, que você não vai lá só beber e conversar, você vai ter uma experiência gastronômica, que o Prêmio Bi também é isso, né, as carnes, os petiscos são todos muito bem diferenciados. E eu gostaria que você falasse dessa questão de formação de equipe. A gente vive essa cultura assim desde sempre, né?
eu até brinco que nas entrevistas eu digo assim, bebe. Por que que eu pergunto se bebe? Porque assim, você só consegue vender o que você ama, o que você conhece. É obrigatório beber? Não, não é. Mas você precisa sentir o sabor daquilo, o prazer que é, o diferente, como é que você vai vender. Porque assim, a gente pega públicos de todos os lugares, de todo jeito. Então assim, você precisa entender o cliente para saber como é que você vai lidar com isso. Porque, por exemplo, no ramo de cerveja artesanal, é igual o vinho, você tem das cervejas mais leves às mais fortes. Então, assim, tá muito na moda, um exemplo, o nome IPA. Aí a pessoa, eu queria beber uma IPA. Mas será que aquele cliente já tomou algum dia aquela cerveja? Porque na hora que ele provar, ele vai dizer assim, não presta. E aí ele vai dizer que a minha cerveja não presta sem nunca ter provado. Então, assim, a dinâmica com os meninos é conhecimento. Todos os meus colaboradores, eles conhecem todo o cardápio, eles provam todo o cardápio, eles vivem aquilo ali, eles tomam das cervejas, a gente faz questão de fazer, a gente brinca até que uma vez e outra a gente faz um sorteio dos petiscos, né? Vamos botar os petiscos, vamos botar os funcionários. Quem essa semana vai ganhar esse petisco para provar? E sempre, toda a experiência que a gente faz na cozinha, eles são os primeiros degustadores. E a gente deixa sempre eles muito à vontade para criar. Muito à vontade. Eu queria muito criar um molho diferente para o hambúrguer tal. Eles ficam muito, a gente já fez até competição da cozinha com a parrilha, para eles criarem um molho diferente. E assim, o diferencial, eu acredito, que a gente quer muito que a PremiBee seja um diferencial de atendimento, né? Que a pessoa seja bem acolhida, porque você precisa conversar com o cliente para saber o que ele realmente quer. É diferente de um outro local, que você às vezes vê até uma carta de vinho, você já conhece, e você pede, mas se tiver um sommelier faz toda a diferença, né? Então é a mesma coisa com a cerveja. Se tiver uma pessoa que te fale o que é uma cerveja, como é, o que harmoniza com isso, fica muito mais agradável, a experiência mais prazerosa. E a gente faz isso com eles, eles têm essa vivência junto com a gente, eles entenderem como funciona, eles vão diariamente na fábrica, eles sabem como a cerveja, eles não têm a prática de fazer a cerveja, mas eles sabem como é que a cerveja é feita, como foi feita, qual é o processo, como é que faz, eles sabem do todo, para viver isso junto com a gente. Isso é muito interessante, que é muito do que a gente faz também lá na fazenda. É as pessoas se sentir donos, né? Porque quando você é dono, quando você se apropria do que você trabalha, você sabe falar, você sabe vender, né? Porque não existe uma pessoa que venda se ela não conhece. Aqui eu tenho uma dinâmica, às vezes, olha, todo mundo que trabalha comigo tem que fazer o passeio na fazenda. Porque se ele não fizer, ele não vai entender de onde foi que isso começou. E é interessante essa parte que você faz, deles tomarem isso como pertencimento. Então é por isso que eu lhe digo como cliente, que de fato eles conhecem. E lá a gente vive uma experiência. Eu não bebo, mas meu marido bebe. E bebe bem, né? E assim, quando os meninos atendem ele, eles falam, descrevem tudo assim que fica, às vezes fica até mais difícil, né? Porque tem muitas propriedades, né, diferentes, sabores diferentes, e aí vai do gosto do cliente. E eu lhe parabenizo por isso, porque eu sei o que é ter uma gestão de qualidade. E aí, isso é muito do instinto de mulher, né? Saber coordenar tudo isso, saber... Mas qual o desafio, Ayla? Tá fácil conseguir gente para trabalhar? Não, não é fácil. E principalmente porque, assim, a gente tem uma dinâmica que quem acompanha a gente nas redes sociais vê que a gente faz alguns eventos diferentes durante o ano, né? Então, assim, a gente tem no nosso calendário de St. Patrick's, que é o Chopp Verde, tem no nosso calendário o aniversário da PremiBee, não é um aniversário comum, é uma semana realmente de festa. Então a gente faz o Oktober, a gente faz o Halloween, como fez agora, e quem acompanha viu, todos os colaboradores se vestem, se caracterizam, já é o nosso 4º ano. Eles vivem isso. É fácil? Não é fácil. Mas quando eles veem, talvez, assim como você, a gente está ali no meio, botando a mão na massa, e eles veem que aquilo ali, eles podem crescer, eles vivem isso junto com a gente, certo? A gente não tem uma rotatividade muito grande de colaboradores, sabe, Lucivana? A gente mantém sempre os mesmos funcionários há bastante tempo. Hoje eu tenho um case dentro da PremiBee que era a minha pieira e hoje é a minha coordenadora. Então, dentro a gente tem esse plano de carreira para que eles possam crescer junto com a gente. Então, a minha pieira hoje é a minha coordenadora, ela é responsável pela PremiBee.
a gente estando ou não estando lá para a MB funciona do mesmo jeito com ela, né? Então, assim, hoje ela tem essa dinâmica também de administrar toda a equipe. Isso vem dando certo, digo que vem dando certo. Não é fácil, mas eu não sei se você faz isso, mas eu faço. Eu digo assim, que Deus, eu rezo muito por eles, né? Que Deus todo dia coloque assim, que eles cheguem com vontade de trabalhar, que eles façam. E que se não for para eles, que Deus vá tirando e que eles também saiam, né? E aí vem acontecendo, mas assim, a gente está conseguindo manter a equipe, manter, apesar de que a gente vem passando, principalmente, não sei, essa crise, porque baixou muito, né, ticket médio e tudo dentro dos restaurantes, mas a gente vem conseguindo manter a equipe e vem dando certo, acredito que venha dando certo. Olha, eu fico assim impressionada com isso, né? Hoje em dia, para a gente motivar as pessoas, está mais complicado, até pela geração que está vindo, né? E pelos gargalos que a gente enfrenta, né? E aí, Ayla, eu quero saber de você, como é que você administra vida pessoal e vida profissional, porque a gente precisa falar muito nisso na internet, né? Uhum. Porque não é fácil. Tem gente que chega para mim e diz assim, Lucivanda, eu só te vejo bonita na internet, gravando as coisas, e aí eu só faço sorrir e acato. Por quê? Porque as pessoas pensam que é fácil, né? Mas por trás de uma empreendedora que está lá botando a cara no seu negócio, ela tem filhos, ela tem uma casa, né? Ela tem que estudar para dar conta do negócio. Então, assim, é uma dinâmica muito forte e que a gente precisa, como empreendedora, ter cuidado para que a gente tenha saúde mental e também ter qualidade de vida com o nosso marido, com nossos filhos e principalmente com o nosso negócio. Eu quero ver de você, entender de você como é que você faz isso, porque as pessoas precisam saber disso, que não é fácil, mas que também tem a questão da escolha e saber, né, se organizar. Tem, e eu acredito, Lucivana, que a gente só consegue crescer se a gente souber administrar tudo isso, né? O crescimento da gente, crescimento profissional da gente, ele só acontece se a gente conseguir administrar a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Delegar é muito importante. Eu venho aprendendo isso muito mais com o Silas. Silas, não precisa você fazer, porque tem muito trabalho manual que eu gosto de fazer, né? Que me desestressa, que eu passo muito tempo ali fazendo. E o Silas diz, não precisa fazer, delegue. Delegar é importante. E assim, eu e ele, a gente se divide muito. O fato de ser um casal fazendo a mesma coisa, tem muita gente, como é que dá certo, né? A gente acorda, dorme, acorda, trabalha junto, briga porque briga, não vai dizer que não briga porque briga, discute. Pois é. Mas a gente está sempre junto e a gente divide muitas funções. Hoje a gente dividiu e muita gente me pergunta como é que dá certo, porque realmente é dividido. Hoje a cervejaria, boa parte da cervejaria é responsabilidade do Silas, restaurante é minha responsabilidade, mais o comercial, o administrativo, financeiro, mas aí ele vem com toda a parte técnica de manutenção, já é responsabilidade dele. Na cervejaria dele, na Biene, hoje eu sou responsável pelo comercial e toda a parte de compras e tudo é responsabilidade do Silas. Então a gente vem que se divide, tem as pessoas chaves que a gente delega, mas só dá certo que a gente divide. E a mesma forma como a Analice, né? A minha filha, a gente tem uma rede de apoio que é minha mãe e meu pai, que moram em Tianguá. Então, assim, bem no início a gente deixava ela, toda noite, a gente deixava ela na minha mãe e eu pegava de madrugada. Todo dia, até 4 anos de idade a gente fazia isso. Deixava ela, pegava de madrugada. Deixava ela na minha mãe e pegava de madrugada, né? Pegava aquela frieza. Até que um dia minha mãe disse, não pegue mais ela, deixa ela aqui, dormindo aqui. Pegue no outro dia de manhã, que a bichinha tá pegando frieza. E aí a gente foi conseguindo administrar de uma forma que a gente não precisa estar todo dia à noite no restaurante, né? Isso aí a gente já conseguiu se organizar, não tá no restaurante toda noite, e aí ela fica mais os finais de semana. Então a gente deixa minha filha sexta-feira na minha mãe, pega no domingo de manhã. Essa rede de apoio é extremamente importante. Se não fosse eles, a gente ficaria mais... Dependia muito mais de estar em casa do que gerindo os negócios. Então a gente consegue hoje viajar, fazer um curso, um treinamento, como a gente teve agora em São Paulo, a gente foi a Campos do Jordão visitar também as fábricas de chocolate e a gente tem esse apoio que é da minha família que fica aqui com ela. Mas não é fácil, hoje eu vim para o podcast, ela está com febre, está com a minha irmã aqui na frente, mas a gente consegue ir administrando, né, para poder
seguir, crescer, porque a gente só consegue crescer se a gente conseguir administrar, tomar o controle das coisas, né? E aí a gente vem seguindo. E na bagunça ninguém consegue nada, né? Se eu tiver com o birô do escritório bagunçado, Também não consigo. Parece que... Antes eu coloco tudo no lugar para depois começar a trabalhar. É igual fazer comida em casa. Se a louça tiver suja, eu lavo primeiro para depois começar. Coisas que é de mulher mesmo, né? Que a gente... E como é que tu, assim, identifica teu público-alvo? E agora nós vamos falar de marketing, né? Como é que você define seu público e quais são as estratégias que você atrai eles? Eu sou muito fácil, porque você me atrai facinho. Só ressaltando que todo aniversário deles eu tô lá. Lucivanda, a gente vem trabalhando muito esse diferencial, né? Quer dizer o diferente, trabalhar o turista. Hoje o nosso público, ele é 70% turista. O turista que eu digo não é só o turista que vem do Maranhão, de Fortaleza, não. É o turista que vem, é o de Ubajara que vai, é o de Biapina que vai. São os eventos que a gente vem fazendo sempre. Nós fizemos agora recente a Semana do Defumado, então todo dia era um defumado diferente, uma experiência extremamente diferente de você comer uma comida feita 12 horas de defumação, com lenha que é vindo do sul, e tem toda essa experiência. Então fizemos uma semana de defumados e a gente define, eu acho que eu seguro o cliente pela boca, né? Mas pelo diferencial, que eu bato muito nessa tecla, porque assim, você precisa gostar de rock. Não, você precisa gostar de cerveja. Não, você não precisa gostar de cerveja. Você pode gostar de cerveja, pode gostar de drink. Eu seleciono um público, acho que completo, porque ele gosta do rock, mas ele gosta do rock e gosta de vinho. Tenho. Ele gosta da cerveja, não gosta do rock, mas ele vai pela cerveja, né? E mulheres. Por que mulheres? E aí eu tenho até Preste atenção na dica, gente. Plano para fazer. Um plano não, eu tenho um projeto que eu quero desenvolver ele, que é um dia para mulheres. Por quê dentro do restaurante? Para se desopilar, para encontrar com as amigas, para tomar uma cerveja, para tomar um vinho. Porque quando eu estou na PMB, eu passo a segurança para as mulheres casadas, para as mulheres que estão só. Porque eu sou mulher e eu estou à frente do negócio. Então, eu ser mulher e estar à frente traz segurança para as outras mulheres. Porque hoje em dia, a gente sabe que não é fácil. Você sai, vou sair para um barzinho só mulher. Tem ainda tem, né, esse preconceito, que não é para ter, que a gente encontra muito grupos de mulheres que saem. Eu tenho um projeto que eu quero colocar na PMB para funcionar, já tem um tempinho, mas a gente vem com cervejaria, veio BN Cacau, veio outras coisas, a gente não conseguiu. Mas é um projeto de eu ter um dia com desconto, com petisco, com dia promoção só para mulheres. Para a gente ter esse prazer de encontrar os amigos, de conversar, de desopilar, de ter uma válvula de escape naquela conversa, naquele diálogo, nos drinks. Então, assim, eu tenho esse projeto que eu quero colocar, eu sempre falei isso. Muita gente me cobra, mas ele ainda vai acontecer, ele vai acontecer agora em 2025. A gente vai colocar ele para frente, que é trazer esses encontros também para a PMB. Por que não? Por que não sentar numa mesa, tomar uma cerveja com as amigas? Eu tenho um grupo de amigas, né, que de muitos anos, inclusive a gente já fez a confraternização por conta das agendas de todo mundo, porque a gente reunir 5 mulheres, cada uma nas suas funções, num dia, numa noite determinada, é difícil. É difícil. E a gente sempre, uma vez por mês, é sagrado, a gente tenta se encontrar e a gente sempre procura lugares diferentes. Inclusive eu já levei elas lá com os maridos, mas a gente quer ir sozinha, só as mulheres. Então já temos o... Perfeito. E assim... Nós estamos na Ibiapaba, né? Como a gente começou aqui brincando, a Ibiapaba está na moda. E eu quero saber o que foi que te levou a investir mais na Ibiapaba, né? Porque você tem um negócio de sucesso, você poderia colocar a PMB em qualquer lugar. Você já criou essa cultura de uma cervejaria diferente, que você produz a cerveja, que tem a gastronomia diferente, você poderia investir em qualquer cidade. Por que Tianguá? Por que Serra da Ibiapaba? Como é que está isso, esse relacionamento com a Ibiapaba? No começo eu disse assim, mas eu não queria vir embora de novo para a Serra. Agora pergunto se eu quero ir embora da Serra. Não existe a menor possibilidade. Essa liberdade que a gente tem de estar com os nossos filhos, de ir ali, pegar, levar no colégio, de estar próximo, de correr ali no restaurante, na fábrica e voltar para casa, isso não se paga. A Serra da Ibiapaba não se paga, tá? Assim, é diferente essa vivência da gente.
Por que a Serra da Ibiapaba? Primeiro que eu gosto muito daqui, muito dessa, já pediram milhões de vezes, vamos abrir uma filial em Teresina, abrir uma filial em Parnaíba, tem toda essa proposta. Mas nós apostamos em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, porque a gente acredita no crescimento. Estamos juntos lá na rota, a gente vê as propostas que a gente tem. De 5 anos para cá, a Ibiapaba já cresceu muito e eu acredito que ela tem muito mais para desenvolver. Tanto que agora a gente está entrando com as 2 fábricas que serão abertas para visitação. Tanto a fábrica de cerveja quanto a fábrica de chocolate, elas vão ser abertas para visitação. Então, quando você vai em Gramado, vou falar das grandes serras, né? A gente vai em Gramado ou vai em Campos do Jordão, sempre tem para visitação uma fábrica de cerveja, uma fábrica... Sempre tem fábrica de cerveja e fábrica de chocolate. Você faz aquele tour do chocolate, aquele tour da cerveja, por que não a nossa Serra da Ibiapaba? Por que não Tianguá também não tem essa mesma experiência das grandes serras? Então, nós vamos ter na Serra essa experiência de você entrar numa fábrica de cerveja, ver como funciona, ter aquele momento de degustação, de conhecimento. Isso é a mesma coisa na fábrica de chocolate, você entrar, ver como o chocolate é feito, sentir aquele cheirinho do chocolate sendo produzido, comer do chocolate feito ali na fábrica, ter essa experiência de levar um produto feito na Serra da Ibiapaba para casa. Então, a gente vai ter essas 2 experiências agora, se Deus quiser, janeiro, fevereiro. Fevereiro a gente vai estar inaugurando as 2 fábricas. E eu fico muito feliz porque esse empreendimento faz parte da Rota Turística Mirante da Ibiapaba. E você falando aí de serras, eu me lembrando de Monte Verde, né? Eu fui lá em Monte Verde, tem a fábrica de chocolate, tem a de cerveja e tem a de sabonete. E foi em Monte Verde que eu me inspirei para abrir esse negócio. Para você ver. E assim, eu sempre digo, gente, né? Nós vamos mudar agora de prefeito em todas as Serra da Ibiapaba. Eu já aproveito aqui, se tiver alguém assistindo Primeira Dama, para que veja isso. A Ibiapaba ainda tem muito a crescer, né? Chega turista que diz assim para mim, Lucivanda, vocês têm um potencial muito grande que ainda não foi. E assim, para nós, no nível que nós estamos, Ayla, já é tanta coisa, né? Tem muita coisa. Mas assim, mas ainda tem muita coisa para se ver aqui. E quando a gente viaja, assim, como a gente estava, agora recentemente a gente estava em Campos do Jordão, a gente sabe que a gente tem tantas belezas, tanta coisa para ser aproveitada, tanto empreendimento diferente, tanta coisa bonita para ser conquistada, para ser explorada, que está muito longe e ao mesmo tempo está perto, porque a gente já conseguiu muita coisa. Muita coisa. E se falando da Ibiapaba, eu digo para todo mundo que aqui é um paraíso. De fato, é um paraíso. As pessoas vêm para cá pelo clima. É um clima gostoso. Quer neblina na Ibiapaba tem. Quer chuva na Ibiapaba tem. Quer frio na Ibiapaba tem. Cachoeira. E calor também tem, né? Normal. Mas o diferencial daqui, as pessoas, quando eu ando por aí, conversam muito, né? E eu disse, olha, o único lugar que você tem neblina de manhã, começa a esquentar 10 horas da manhã, mas 5 horas da tarde já está frio de novo. Já está frio de novo. Então, esse clima é o ano inteiro. Você vai para Olambra, você acorda com 10 graus, daqui a pouco está 35 graus, no mesmo dia. Então, assim, é uma loucura. E a Ibiapaba não. A Ibiapaba, como muitos já disseram, é bonita pela própria natureza, né? E a gente ainda tem outro diferencial, a gente é tudo muito pertinho. Então, você quer conhecer Tianguá, é rapidinho você chega em Ubajara, rapidinho você chega em Viçosa. Quando os clientes chegam na Prembi, a gente vai lá para o porta-folder da rota e eu faço tudo o cliente. Ó, em Viçosa você vai visitar isso, isso e isso, e Ubajara isso, isso e isso. Dá para fazer Ubajara e Viçosa no mesmo dia? Dá. Porque é tudo muito próximo, você consegue visitar. Agora, a gente quer que o turista fique 7 dias, né? O ideal é que ele conheça tudo em 5 dias. O final de semana é muito pouco para conhecer tudo que a gente tem. A Ibiapaba está grande e ainda tem muita coisa para crescer. E nesse contexto, Ayla, como é que você se vê daqui a 5 anos? Já pensou nisso? Já, a gente já tem plano, a gente planeja tudo muito... A gente senta muito e planeja tudo, né? Então, assim, nós agora também, que aí a gente acabou nem comentando, mas vai ter também a fazenda de cacau. E essa fazenda de cacau é exatamente esses 3, 4, 5 anos, né? Então, na fazenda de cacau, próximo à Fazenda Santo Expedito, nós vamos ter a fazenda de cacau, onde lá você vai ter a experiência de ver o cacau, o fruto do cacau. Lá a gente vai ter a mini fábrica de chocolate e também vai ter a experiência de cerveja, tudo no só lugar. Então, daqui a 5 anos, esses são os nossos planos. Da fazenda já vai estar funcionando, né? O cacau já vai estar produzindo. E o nosso chocolate, que hoje, nosso cacau,
do Ceará, ele vai vir da própria cidade, de Tianguá. Então, o nosso cacau vai produzir o nosso próprio chocolate. Isso é muito rico, tá, gente? É uma riqueza muito grande, né? Nós sabemos que a região da Ibiapaba é uma região do agro, né? Ela é naturalmente do agro. Eu brinco até com o Silas, eu sigo você agro igual a Lucivanda agora. Vai estar lá, eu na fazenda. Vamos comprar um chapéu. E uma bota. E uma bota. Bota já... Bota já temos. Já temos, né? Mas é isso, que gostoso estar falando sobre isso com você, porque as outras meninas que eu converso sempre são empreendedorismo, mas do negócio mesmo, comum, né? Nós estamos partindo aqui para o turismo, para experiências, né? E como é a conexão com mulheres nesse novo tipo de negócio que você está... Eu fico assim, você é inovadora, né? Vai ter uma fábrica de visitação de cerveja e de chocolate. A gente já aproveitar hoje para conversar sobre o chocolate, né? Porque a gente está aqui numa cafeteria, porque eu pensei nela, porque eu vim em Paris, para ser cafeteria de fato, né? Uhum. Para ter um café de qualidade, para ser feito com muita qualidade, para que a pessoa tenha um sossego, né? Assim, um momento de degustar o café e sentir, que é a mesma coisa que eu sei que eu vou sentir quando eu for lá na Biena, né? De mulher para mulher. Eu vou falar de família, né? Que eu acho que mulher é muito mais família. Eu estou muito feliz em ter um outro projeto que é a Biene Cacau, porque eu vou conseguir pegar a família. Porque na cerveja, que é a minha paixão, né? Lógico, não, né? Vou mentir. Eu seleciono muito o público, né? Porque, assim, as pessoas que não bebem, tanto que a gente vai fazer agora na cerveja zero álcool, mas, assim, as pessoas que não bebem, não é um público muito para criança, então, às vezes, eu tenho família, mas fica naquele negócio de leva ou não leva criança, apesar de que tem um parquinho do lado. Mas com a Biene Cacau eu consigo abraçar. Então, assim, com a Biene Cacau eu consigo levar da criança ao idoso. Então, eu consigo ter a família, eu consigo ter a mulher com o filho. Mesmo que o marido vá lá para a cervejaria, peraí que eu vou fazer o tudo, do lado, uma da outra. Então, o marido vai lá fazer o tudo da cerveja e a esposa vai lá com a criança fazer o tudo do chocolate, né? Então, vai fazer aquele momento de chocolate com o filho. É tanto que na fábrica a gente está preparando um espaço Kids para ter exatamente aquela experiência com a criança. Então, lá eu vou conseguir trabalhar muito mais a família. Por que eu falo mulher, né? Porque mulher é mais família, né? A gente está sempre onde vai, a gente leva a cria do lado, a gente está acompanhando, a gente quer fazer um passeio. Principalmente quando a gente está falando de turismo, você viaja em família, você quer um momento em família, a gente vai ter isso, né? Então, eu consigo atrair mais esse público. É isso mesmo. E os negócios, eles precisam ser sustentáveis, né? Então, quando eu pensei aqui, eu tenho que pensar no lugar para atrair a criança, porque é natural para a mulher e depois para o marido, para o pai, né? Para o homem, né? E eu fico aqui, nós conversaríamos de turismo o dia todinho e de mulheres principalmente. É uma honra ter a Ayla no grupo da empreendedora da Ibiapaba. Ela faz a diferença, ela nos inspira. E aí vocês tiveram uma aula de inovação, né? E de sustentabilidade, porque um negócio vai sustentando o outro. Isso. A equipe que você montou no lugar, você já tem eles com inspiração para montar outros. Então é um negócio muito fantástico, muito inovador. E aí eu queria que você deixasse um conselho ou uma fala para as pessoas que querem empreender, né? Para as mulheres que querem empreender, que querem entrar nesse mundo que de vez em quando é uma loucura, que de vez em quando nos gera ansiedade, mas que nos dá muita alegria e satisfação. Não é fácil, não é novela, não é mar de rosas, é muito complicado. Como eu falei, a gente abdica de muita coisa, é deixar minha filha de madrugada, é pegar ela, mas tudo tem sua recompensa. Aí eu disse, no começo eu tinha que pegar de madrugada, hoje eu já não preciso mais levar todo dia à noite, né? Então, assim, a cada dia a gente vem estudando mais, trabalhando mais, para que o negócio da gente dependa menos da gente. Empreender é difícil, porém é muito importante você trazer esse diferencial, principalmente quando você tem assim, uma ideia, uma vontade, que às vezes você é muito presa no seu emprego, você não consegue inovar. Na sua experiência como empreendedora, você consegue inovar, você consegue criar. Eu, por exemplo, vim de colégio, né? Muitos anos de colégio, depois de concessionária. Aí colégio tem muito festa, né? Aniversário, Dia das Mães, não sei o quê.
Como é que dentro de um restaurante eu vou criar isso? Consigo. Eu faço tudo do mesmo jeito. Eu só não faço, mas eu faço a festa do St. Patrick's, eu faço a festa do Halloween, eu faço a festa do aniversário da Premi. Eu uso tudo que eu aprendi há anos atrás em todas as minhas experiências profissionais para dentro do meu negócio para crescer. Então, assim, a palavra certa que eu vou dizer é em frente, acredite, tenha coragem. E vai dar certo. Bote sempre, sempre Deus na frente de tudo. Eu sempre, sempre, sempre coloco Deus na frente de tudo. E todos de manhã, quando eu acordo, é Santa Teresina, agora Nossa Senhora das Graças, e todo dia a gente vem entregando para que Nossa Senhora tome de conta dos nossos negócios, dos nossos colaboradores, das nossas empresas, das nossas finanças, que a gente consiga crescer. E eu estou aqui impressionada com a sua fala, com a sua força, com a sua garra, porque a gente precisa de coragem para viver e força para continuar, né? Eu escutei isso numa música que a gente precisa, né? Se a gente conversasse com a gente há 10 anos atrás, né? A gente não sabia até onde ia chegar. Porque eu acredito que tudo é muito do que Deus coloca no nosso coração, né? E o que Deus nos permite sonhar, Ele nos permite realizar, né? E pensando aqui na sua história que eu ouvi aqui hoje, em toda batalha que você viveu, né? Sozinha, o marido longe, seu pai adoece, você fica grávida, qualquer pessoa fraca teria entrado na depressão, né? E eu acho que nós somos uma geração de mulheres fortes, de mulheres guerreiras e principalmente de mulheres de fé. Eu ia terminar exatamente falando de mulheres de fé, porque assim, um dia desses a gente estava... Sempre tem os altos e baixos, é o que eu estou dizendo para você, não é sempre tudo mar de rosas, não é. E nesses momentos assim mais difíceis, a gente senta e reza, aí Deus vai lá e dá uma luz pra gente. Aí você fica pensando, será que eu tenho que rezar o tempo todo? Tem. Ser grato o tempo todo. Tem que rezar o tempo todo, tem que acreditar o tempo todo, tem que colocar Deus à frente o tempo todo. E esses dias, ouvindo uma palestra do Frei Gilson, ele até falou sobre fé. Use tudo que você puder para falar de fé, para falar de Deus. Não tenha vergonha, não tenha medo de falar de Deus. É Ele que promove, é Ele que sustenta, é Ele que lhe dá força. É a nossa fé que faz a gente crescer cada dia mais. Eu disse para minha filha um dia desse que já eram umas 7h30. Eu disse, Júlia, o que é que tu já fez hoje? Ela, ai mãe, tu não dá na moleza, né? É uma geração diferente. Eu disse, Júlia, depois eu já agradeci a Deus porque eu acordei. Já fiz café hotel, já treinei, já fiz tanta coisa. Então, é da nossa geração e a gente precisa, Ayla, passar isso para os nossos filhos. E é os nossos exemplos, né? O que educa mais do que nossas palavras são nossos exemplos. E eu quero finalizar esse evento riquíssimo te agradecendo. Obrigada. Por ter acreditado nesse projeto, por estar aqui, por ter contado essa história tão linda que me deixou ainda mais sua fã. Muito obrigada. Eu é que fiquei lisonjeada pelo convite, quando você fez o convite, que era para ser o dia 12, e a gente mudou porque a gente esqueceu do selo, porque nós somos selo diamante, dá licença. Dá licença, que aqui é outro nível. E fiquei muito feliz mesmo de poder dividir isso e conversar. Você sabe que eu lhe admiro muito, de verdade. Tá aqui conversando com você. Eu acho que o selo deu mais uma descontraída na nossa vivência, a gente ficou mais próximo, a gente é muito parecida, fala demais. Sabe quem fala mais? E isso é muito bom para a gente se unir cada vez mais, né? Esses encontros, esse novo projeto, eu assisti todos os outros das meninas, achei assim fantástico. Ouvir a história, viver esse momento com elas, participar assim da vida, de ver que não é fácil para ninguém. É fácil. Mas é que a gente está aqui, né? Todo dia a gente bota uma maquiagem e vai para frente. Muito bonita. E aí, em forma de agradecimento, eu quero lhe dar esse pequeno presente. Ai, porque que coisa linda. Para mim, a sua presença aqui é muito grande, sabe? A sua história de vida é muito importante. Ai, que as pessoas saibam que se a gente tiver fé e coragem, a gente consegue. Fé e coragem, pode ter certeza, é isso mesmo. Obrigada. Agora que a gente já conversou demais, até se emocionou, nós vamos agora tomar um café no Aromas Café. Tchau, tchau!